Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é terça-feira, dia 21 de fevereiro. Vamos ouvir o Evangelho do dia que se encontra em Marcos capítulo 9, versículos 30 a 37. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessaram a Galiléia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão, mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum e, estando em casa, Jesus perguntou-lhes: que discutis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se e chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma dessas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolhe, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus filhos, nessa semana aí preparatória, estamos quase entrando no período quaresmal. E hoje a palavra do Senhor vem nos ensinar o momento em que Jesus ele estava catequizando seus discípulos. Ele estava dizendo a eles que o Filho do Homem, ou seja, ele iria sofrer, iria ser rejeitado e assim por diante, mas iria morrer, mas iria ressuscitar ao 3º dia. Só que diz o Evangelho que eles não compreendiam o que Jesus estava falando. E eles tinham medo de perguntar e ficavam na dúvida. Como eles ficavam na dúvida, ficava-se algo inseguro, porque eles não compreendiam o que Jesus dizia, que o Filho do Homem seria rejeitado, iria morrer, mas iria ressuscitar dos mortos ao 3º dia. Filhos e filhas, hoje, trazendo esse Evangelho para a nossa realidade, temos que pensar assim: nós não podemos ter dúvidas em relação às coisas de Deus. Quando eu tenho a fé, quando eu tenho algo claro dentro do meu coração, o que o Senhor me ensina, eu vou compreender o que Deus quer da minha vida. Nós não podemos ficar inseguros em relação às coisas de Deus, em dúvida às coisas de Deus. Não, Deus não é complicado, nós é que complicamos as coisas. E os discípulos, diante dessa caminhada que estavam fazendo com Jesus, eles começavam a se perguntar entre eles: qual deles seria o maior? Entre os 12, qual deles seria o maior? É o que eles comentavam entre si, e Jesus percebeu que eles estavam comentando e deu a eles uma grande lição, os catequizando, falando assim: se alguém dentre eles quisesse ser o maior ou primeiro, que pudesse servir ao outro. Por quê, meus filhos? Quando a pessoa ela está a serviço do Evangelho, ela não pode querer se aparecer ou sobressair-se. Não. Estar a serviço do Evangelho exige humildade, exige simplicidade, porque é um lançamento nos braços de Deus. É Deus que vai nos conduzir. Se eu estou a serviço da igreja, se eu estou a serviço do Evangelho, é o Senhor que estará me conduzindo. Portanto, o que Ele quer de mim é humildade, simplicidade, para que assim eu possa fazer não aquilo que eu quero, mas aquilo que é da vontade do Senhor. O importante é que eu diminua e que Cristo cresça em mim, que eu desapareça e que Cristo apareça. Isso deve acontecer conosco. Portanto, meus filhos, que nós não queiramos se aparecer, não. Quem que tem que aparecer é a pessoa de Jesus. Porque servir o reino de Deus
é sinal de despojamento, é sinal de entrega, é se lançando nos braços de Deus, porque é Ele que está no comando e no controle de tudo. Meu filho e minha filha, vamos cada dia mais compreender o que Deus quer de nós, o que Ele nos ensina, e assim possamos dar cada vez mais passos certos rumo à vida eterna. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.